capítulo 4, que vai do versículo 1 até o versículo 6. Abra lá a sua Bíblia nesse texto, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Como nós temos recomendado aos irmãos, depois que você chegar em casa, ou durante a semana, você leia esse texto novamente. Considere o que você ouviu, considere o que você vai ouvir nesta noite. Esses sermões estão sendo gravados. Se você tiver desejo de recapitular os pontos, você pode ir no YouTube da igreja, né, no canal da igreja, e pode estar aí assistindo estas mensagens. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 4, versículo de 1 a 6. Porquanto que todos nós considerem como servo de Cristo e encarregado dos mistérios de Deus, e que se requer destes dispenseiros, destes encarregados, é que sejam fiéis. Pouco me importa se julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu me julgo a mim mesmo, embora nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Versículo 5 diz, portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha, e Ele trará a luz ao que está oculto nas trevas, e manifestará as intenções do coração. Nesta ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquem estas coisas a mim e a Apolo por amor de vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem ou em detrimento de outro. Que Deus abençoe a palavra do Senhor em nossos corações. Meus irmãos, esse texto é difícil. Ele lido em qualquer versão que nós temos em português, elas são muito boas, nossas versões. Mas mesmo na versão mais simplificada, ele é um texto difícil e nós precisamos nos debruçar realmente sobre o que ele está dizendo. Então, o apóstolo Paulo usou uma análise no capítulo 3, falando sobre a igreja, o que era a igreja, o que eram os irmãos de Corinto, o que eles eram diante de Deus. Então, ele usa três figuras. A igreja é família de Deus. A igreja é lavoura de Deus, os irmãos lembram, né? E a igreja é edifício de Deus. Nós somos o quê? Família de Deus, nós somos lavoura de Deus, e nós somos edifício do Deus vivo. E Paulo também usa aqui para trazer a alusão, trazer a compreensão da igreja sobre a figura dos líderes da igreja. Por quê? Os irmãos lembram que desde o capítulo 1 nós estamos falando que havia divisões dentro da igreja, e essas divisões se davam pela forma como a igreja olhava para os seus líderes. E eles estavam ali cultuando os seus líderes, eles estavam criando rixas entre si por causa de homens. E aí, então, Paulo, no capítulo 3, faz com que a igreja olhe para si e veja que ela é bendita, ela é uma família, ela é uma lavoura e ela é um edifício de Deus, ela é bendita em Deus. E agora ele pega e faz com que nós olhemos para os líderes, que nós temos vários líderes na igreja, não é só o pastor, mas nós olhamos para os líderes de forma correta, não com
com tietagem, né? Gospel. O Hernandes Dias Lopes gosta muito de usar essa expressão, né? Hoje nós temos a tietagem gospel, né? Eu gosto daquele pastor, eu gosto, né? E às vezes aquilo que ele falou se tornou absoluto e às vezes o absoluto dele está fora de contexto bíblico, é um erro e nós devemos ter cuidado, né? Então, como olhar então para os nossos líderes, como olhar da forma correta, depois que ele nos trouxe a ideia de como olhar a igreja do Senhor. Então, Apolo usa 3 figuras para descrever a igreja, como nós já falamos, e ele também usa 3 figuras nesse capítulo para descrever o obreiro. O obreiro, nesse primeiro, do versículo 1 ao versículo 6, o obreiro, ele é um mordomo que vive com a finalidade com fidelidade. Mais na frente ele vai usar, o obreiro é um espetáculo ao mundo que revela a humildade. E o obreiro é um pai que demonstra amabilidade. Mas nós vamos nos concentrar nesse primeiro tópico, o obreiro é um mordomo que vive com fidelidade. Paulo ainda, quando nós estamos falando, ainda estava trabalhando ali da briga, das discussões daquela igreja. E ele mostra de si mesmo como a igreja deve olhar e como nós, como pastores, líderes, devemos olhar para nós mesmos. Um obreiro é um escravo sentenciado à morte. Quando ele diz ministro aqui, ele está usando uma palavra grega de alguém que é um remador galês. E o que é um remador galês? Existia uma cultura naquela época que alguém que era condenado à morte, alguém que tinha cometido um crime grave e era condenado à morte, essa pessoa era forçada, antes de ser executado, antes de morrer, a prestar serviços. E um dos serviços dessas pessoas condenadas à morte, não sei se você já viu em algum filme, algum documentário, as pessoas eram acorrentadas nos remos dos barcos. Você já viu? Que tinha uma pessoa com chicote e tinha aquelas pessoas acorrentadas, né, com correntes pesadas, os pés e mãos, e eles iam remando. Aquelas pessoas eram remadores galeses. A ideia aqui é que essa pessoa ela era obrigada a prestar serviços pesados e ela estava condenada à morte, ela seria morta. E essa realmente é a principal figura que o apóstolo Paulo coloca aqui quando ele diz que ele é ministro de Cristo. No nosso dicionário, né, no nosso entendimento, ministro é alguém que ocupa um alto cargo, né, um cargo de confiança, que está sobre os outros. Mas o apóstolo Paulo usa uma outra palavra, os peretes, que significa remador galês. É interessante. Nós, como cristãos, nós já estamos mortos para esse mundo. O apóstolo Paulo diz, para mim, o viver é lucro, o morrer é lucro, e o viver, para mim, me ajudem aí. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Então é importante que nós estejamos dispostos a viver uma vida completamente consagrada ao Senhor. Nós já morremos.
Nós já morremos para esse mundo. E tudo o que nos resta aqui nesse mundo é servir ao Senhor. E essa é uma visão do próprio apóstolo Paulo a respeito de si mesmo. Não há maior ilustração do que essa que nós acabamos de dizer. Alguém que recebeu uma sentença de morte e é obrigado a fazer serviços pesados, a prestar serviços pesados antes de morrer. O apóstolo Paulo várias vezes se coloca como servo. Ele fala que a sua vida é como uma libração, uma oferta derramada de libração ao Senhor, ofertas derramadas diante do Senhor. E duas aplicações nós podemos ter aqui, dois entendimentos. Os líderes e os crentes devem viver como quem já foi condenado à morte e aproveitar cada momento para fazer a vontade do Senhor. O cristão, ele deve viver como quem já foi condenado à morte. Meus irmãos, eu pego um outro exemplo aqui. No tempo, isso é muito fácil a gente falar de ser crente, eu já disse isso várias vezes na igreja. Mas imagine, na época da perseguição da igreja, depois do primeiro século, quando ela se acentuou, alguém que aceitasse a Jesus Cristo, ele estava assinando uma pena de morte para si mesmo. Porque essa pessoa seria perseguida, essa pessoa seria morta. Em alguns países, infelizmente, hoje, em alguns países, a pessoa aceitar a Jesus Cristo como Salvador, ele está assinando a sua sentença de morte. Porque alguém simplesmente carregar uma Bíblia em alguns países é crime. Então, nós não conseguimos hoje ver esse peso que o apóstolo Paulo descreve aqui, quando ele se apresenta como um servo do Senhor, alguém que recebeu uma pena de morte, porque nós não vivemos sobre essa tensão. Mas acredite, provavelmente essa perseguição ela chegará no Brasil. Sabe, a gente ora para que nós tenhamos ainda um país livre, para que nós tenhamos a liberdade de cultuar, nós possamos nos reunir para vir à igreja, nós possamos professar a nossa fé publicamente, mas corre um grande risco pelas coisas como andam, de nós sermos perseguidos. Nós não queremos isso, mas nós devemos estar preparados. E o apóstolo Paulo, ele não via isso como um pesar, ele não olhava essa sentença ou se colocava como um servo assim diante do Senhor, alguém vendido completamente a Deus e que sua vida fosse consumida completamente diante do Senhor, como algo ruim. Ele via isso como algo bom, como algo agradável. A vida cristã só fará sentido se você estiver disposto a morrer por Cristo. Um dos livros que eu li, Transformando a Visão em Ação, o autor ele colocava assim, ele apresentava assim, que você só vai ser bem-sucedido como um pastor, como um líder, se você estiver disposto a morrer pela causa. Se você estiver disposto a morrer pelo aquilo que você acredita.
E é verdade. Quando Jesus ele pergunta para Pedro, tu me amas? Lembra lá aquela pergunta? Quando nós traduzimos aquelas palavras, aquelas perguntas, o que Jesus estava perguntando para Pedro era o seguinte: Pedro, tu me amas o suficiente para morrer por mim? Por isso que Pedro disse o quê? Eu te gosto muito. Entende? Porque a pergunta tinha uma severidade. Tu me ama mais do que a estes? Tu me ama ao ponto de morrer por mim? E o que é que Pedro respondeu? Eu te gosto muito, mas não sou capaz de morrer por ti. E Jesus vai dizer, quando tu te converteres, apacenta minhas ovelhas. E Jesus repete 3 vezes essa palavra, quando tu te converteres, apacenta minhas ovelhas. Quando tu for capaz de morrer por mim, quando tu te posicionares de forma a aceitar a missão até a morte, levar as últimas consequências até a morte, apacenta minhas ovelhas. Meus irmãos, a pergunta cristã, a pergunta do cristão é essa: você ama a Jesus ao ponto de morrer por Ele, de morrer pela causa, de morrer por Cristo, de não abandonar a fé? Então, o teu cristianismo é forte, o teu cristianismo é verdadeiro. Nós precisamos estar dispostos a morrer por Cristo. Em segundo lugar, este servo, esse líder cristão, é um mordomo. E a palavra aqui é diáconos, quase como, soa bem parecido como diáconos, o mordomo, aquele que serve. Quem serve as mesas, quem serve os irmãos. E é muito interessante nós falarmos sobre servir. Porque quando nós vivemos só para nós mesmos, só para as nossas vontades, isso parece perder o sentido em um determinado momento. Mas quando nós vivemos para servir os outros, quando a nossa vida ela é dedicada aos outros, para servir, nós alcançamos um propósito nobre. Nós encontramos um propósito nobre, que é uma vida de servidão. Em Atos capítulo 20, versículo 27, o apóstolo Paulo vai dizer: pois não deixei de proclamar-lhes todas as verdades de Deus. Não deixei de proclamar-lhes todas as verdades de Deus. Ele vai dizer: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Mateus capítulo 23, versículo 11, vai nos dizer: o maior entre vocês deverá ser servo. E meus irmãos, uma grande pergunta que eu tenho feito é: como servir o meu irmão? Como servir melhor o meu irmão? Como servir melhor a minha família? Como servir melhor os meus vizinhos? Como servir as pessoas? E a resposta que me veio mais clara é que nós servimos as pessoas quando nós expomos às pessoas a palavra de Deus. Fale com os teus amigos, fale com os teus familiares, fale com os teus colegas de trabalho, fale com os teus vizinhos, usando a palavra de Deus, textos bíblicos.
você vai contribuir na edificação das vidas das pessoas. Você está servindo, sendo fiel à palavra de Deus. E o apóstolo Paulo aqui, ele diz claramente: eu não deixei de anunciar as verdades do Evangelho, eu não ocultei. Hoje pela manhã eu falei uma coisa que eu quero repetir hoje à noite. A solução para o Brasil, a solução para o mundo, não está em homens, não está em políticos. A solução não está na educação, na melhor educação, a solução não está na melhor saúde, na melhor segurança pública que o país possa ter. A solução de uma nação, o grande problema de uma nação é a falta de Deus. E a solução é apresentar a Deus para as pessoas. As pessoas estão distantes de Deus. Por mais, ouvindo uma pessoa, ele diz, o problema é que não existem órgãos de fiscalização, por isso existe tanta corrupção. As pessoas vão ser corruptas, as pessoas vão ser más. E o que transforma realmente o caráter de uma pessoa, que pode realmente transformar o comportamento de alguém, só Deus pode transformar essa situação. Só Deus pode transformar o caráter. Só o Senhor pode transformar. E nós precisamos, meus irmãos, servir os outros, servir as outras pessoas com o Evangelho de Cristo Jesus. Precisamos presentear as pessoas com o Evangelho. Então, compartilhe, decore versículos e fale de versículos com as pessoas. É muito edificante. Paulo não deixa de dizer isso. Então, o mordomo, o servo, ele não foi colocado como um superior, mas ele foi colocado para servir, para estar cuidando. E nós devemos também nos colocar nessa condição de servos. O que você tem feito pela tua família dentro de casa? Você tem tido toda a paciência que você pode ter? Você tem tido toda a dedicação que você pode ter? O que é que você tem feito para os seus colegas de trabalho? Você tem sido um bom colega de trabalho? Você tem sido um bom profissional que ajuda os seus colegas? Nós devemos nos colocar na condição de servos. Dentre todas estas coisas que podemos fazer para as pessoas, como já falei, para o próximo, é falar da palavra de Deus. E eu fiquei procurando um exemplo, gosto muito de usar exemplos, e eu encontrei um exemplo perfeito. Cristo foi um servo. Cristo se colocou na posição de servo. Cristo viu a nossa miséria. Deus viu o nosso estado. Se colocou na posição de servo para nos socorrer. Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz: seja as atitudes de vocês as mesmas de Cristo. É muito bom esse texto, né? O versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte
e morte de cruz. Esse versículo resume toda a nossa mensagem. Esse exemplo resume toda a nossa mensagem. Cristo, ele foi servo, ele ofereceu a sua vida por mim e por você. Ele não precisava levar a vergonha do teu pecado, a condenação do teu pecado sobre o seu corpo, ele não precisava, mas ele levou a condenação de cada um de nós lá na cruz do Calvário. Ele tomou as nossas dores e nós não podíamos nem pedir, porque nós não estávamos nem aí mesmo. Nós não estávamos nem preocupados com isso. Mas ele levou. E ele se colocou como servo, se humilhou e foi obediente. E levou as últimas consequências à obediência. Nós precisamos ter esse exemplo como um exemplo da nossa vida cristã. Meus irmãos, nós não vamos alcançar a perfeição neste mundo. Nós devemos ser santos. A palavra do Senhor fala no imperativo, né? O verbo é imperativo, sede santos como o vosso Pai Celestial é santo. Mas nós não vamos alcançar a perfeição. Mas nós devemos perseguir o alvo, nos esforçar da melhor forma possível, ao ponto de servir os nossos irmãos, se for necessário, colocar a nossa vida em risco para a edificação das outras pessoas. Este é o exemplo de servidão melhor que nós podemos citar nesta noite. Em terceiro lugar, o despenseiro precisa ser fiel, completamente fiel. Nós não somos chamados para agradar os homens, nem para sermos populares, mas para ser fiel em tudo que o Senhor nos outorgou. O comentarista ele vai dizer que nós não somos chamados para ser fiéis aos homens, mas nós somos chamados para ser fiéis a Deus. Isso pesa mais do que ser fiel aos homens. Quando nós analisamos, quando o texto bíblico vai nos dizer, não sejam obedientes aos seus senhores, ao seu patrão, só enquanto ele estiver olhando, mas seja obediente e faça todo o serviço bem feito como para o Senhor. Nós devemos ser fiéis a Deus em tudo aquilo que Ele nos manda fazer, tudo aquilo que Ele nos mandou. O apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, Pedro também vai dizer isso diante dos líderes religiosos, os publicanos, os fariseus e os sacerdotes daquela época. Pedro vai dizer, e Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer ante a Deus que aos homens. O que é que os irmãos lembram do que foi recomendado ali? Não pregue sobre esse Jesus Cristo, não falem mais sobre a ressurreição de Cristo, não foi assim? Não falem mais do seu nome. Não foi essa recomendação que os homens disseram ali, que os religiosos, líderes religiosos disseram, que foi a resposta de Pedro e dos outros apóstolos? Importa, né? É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O apóstolo Paulo também nos diz isso. Em Gálatas capítulo 1, versículo 10, acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, o problema aqui
e nós temos que voltar ao contexto de Coríntios, era que alguns ali queriam não ser reprovados pelas pessoas. E meus irmãos, o cristão ele vai chocar com esse mundo. Nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos pregar contra o pecado. Vai chocar. E as pessoas vão ser impactadas diante da mensagem, sim, vão ser incomodadas, sim. Nós precisamos pregar sobre o céu, nós precisamos pregar sobre o inferno. E vai incomodar, e por jeito melhor que você encontrar para falar para essa pessoa que ela é pecadora, ainda vai incomodar, porque as pessoas não querem ouvir falar sobre o pecado, não querem ouvir falar sobre o inferno, não querem ouvir falar sobre a condenação eterna. Vai incomodar. Mas nós precisamos pregar isso para impactar, de forma que nós possamos apresentar o plano de salvação e a graça em Cristo Jesus, o perdão e o amor de Deus em Cristo Jesus. Aquela pessoa vai dizer: e agora? O que eu vou fazer? Eu sou um pecador e vou para o inferno. Aí agora você vai dizer: mas existe uma saída, existe a graça em Cristo Jesus, que perdoa, que me perdoou. Eu estava como você também, eu estava caminhando para o abismo, para a condenação eterna, mas eu conheci a graça e o perdão de Cristo. Meus irmãos, a incomodar. Mas nós precisamos pregar o evangelho. Paulo fala isso claramente. Acaso eu busco agora a aprovação dos homens? Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu disse para alguns aqui em particular, para alguns irmãos em particular. Sabe, você não é bem visto, não é aceito no grupo do trabalho, não é porque você não faz a coisa direito. Tem alguns cristãos que precisam, fazer melhor, Mas você não é aceito no grupinho, você não é aceito no contexto social, porque você é luz, porque você é cristão. E isso incomoda. Isso incomoda. E o apóstolo Paulo diz assim: não se preocupe com a aprovação de homens. Eu não estou preocupado, ele vai dizer: eu não estou preocupado com o julgamento de vocês ao meu respeito. Não estou buscando a aprovação de homens. Seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja um bom esposo, uma boa esposa, seja um bom patrão, um bom empregado, busque fazer tudo de acordo com a vontade de Deus e que agrada a Deus. Faça de tudo. Mas mesmo assim você vai incomodar. Porque o mundo nunca vai te aceitar. Nunca vai te aceitar. Então não viva procurando a aprovação de homens. Depois o apóstolo Paulo fala eu fiz até anotei aqui um exemplo. Eu acho que vocês já viram uma ilustração, uma piscina e dentro dessa piscina tem um bom espaço sujo e pessoas enlameadas nessa piscina, rindo de alguém que está num espaço de água limpa e que está limpo, e criticando ele porque está limpo. Assim vai ser o mundo ao nosso respeito. Vai nos julgar. Outra questão, ele diz sobre a consciência. E o apóstolo Paulo está falando na altura da filosofia. Ele diz, a filosofia, em uma das suas máximas, diz que
a sua consciência é seu juiz. Se a sua consciência não te condena, então você pode fazer, porque isso não está errado. Isso era filosofia de Platão, de Sêneca. Mas isso não é verdade. Alguém pode não sentir dor na consciência e ser reprovado diante de Deus. Alguém pode achar que, um dia eu vendo um argumento de um pistoleiro, ele dizia que não foi ele que matou a pessoa, foi a bala do revólver que matou. Então, a consciência dele não o reprova, mas ele foi reprovado diante dos homens, diante de Deus. Então, o apóstolo Paulo diz, nem eu tenho dor de consciência nenhuma, ou a minha consciência não acusa, mas não é nisso que eu baseio a minha fé. Eu baseio a minha fé de que Deus, ele virá e ele julgará. Então, ele diz, não julgue, né, segundo o julgamento dos homens, nem segundo a consciência humana, mas ele vai dizer, Deus dará a cada um, né, o que nós vemos, cada um receberá de Deus a aprovação. Romanos capítulo 14, eu já encerro com esse texto. Capítulo 14, versículo 12. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. No último dia não vai haver desculpa, não poderemos culpar os outros pelo que fizemos ou deixamos de fazer. Deus dará recompensa a cada um. Nós devemos, meus irmãos, compreender isso, que não é pela nossa própria consciência, mas julgar os nossos atos dentro da palavra de Deus, de acordo com a vontade do Senhor. Não procurar aprovações de homens, porque nunca nós seremos aceitos, mas ter a certeza que o Senhor, ele recompensará a cada um de nós pela fidelidade que fizermos diante dele. Que essa palavra, ela possa nos fortalecer e ela possa nos dar ânimo para continuar a vida cristã. Passou a palavra à irmã.